Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Graças a Deus, que Deus nos dá a oportunidade de estar na sua casa mais uma vez, e dessa vez com um pouco mais de responsabilidade, né, irmãos? Que é ministrar a tua palavra. Eu já peguei uma fala do pastor aqui que é muito importante, pelo menos para mim, que a maioria das vezes do culto aqui ele bate na oração, ele bate em cima do jejum, ele bate em cima da nossa vigilância, né, irmãos, como os cristãos. Claro que nós sabemos que é com amor, mas o dia que ele parar de falar isso aí, eu sou o primeiro de cair fora, viu, irmãos? Porque graças a Deus a gente está vivo ainda, é as falas, é a palavra do Senhor, é o anjo da igreja falando com a igreja, porque o dia que a gente chegar na igreja e o pastor não falar nada disso aí, irmãos, você pode ter certeza que nós vamos ser um crente fracassado, como tem muitos por aí. Amém? Glória a Deus pela vida dos irmãos de estar aqui nesta quinta-feira. E eu tenho uma palavra para os irmãos, uma palavra que Deus falou muito comigo. Eu fui um pouco moído, amassado através dessa palavra, mas graças a Deus é por essa palavra que a gente sobrevive, irmãos. E eu quero convidar os irmãos em abrir a sua Bíblia em Números, irmãos. Números capítulo 16. Número capítulo 16, verso 1 em diante. Que diz assim, irmãos, a poderosa palavra. Coré, filho de Izer, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, reunido alguns homens. Levantaram-se contra Moisés juntamente com 250 israelitas, líderes de uma comunidade chamada Assembleia, homens de renome. E juntamente se contra Moisés e Arão, e disseram-lhe: já é demais, toda essa comunidade é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos elevais acima da Assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra, depois falou a Coré e a todos os que estavam com ele: amanhã de manhã o Senhor fará saber quem pertence a ele e quem é o santo, a quem ele fará aproximar-se de si, e aquele a quem escolher se aproximar dele. Fazei isto, Coré, e todos os que estão com ele, e pegai incensários, e amanhã acendei-os, e sobre eles colocai incenso diante do Senhor, e o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Já é demais, filho de Levi. Moisés disse ainda a Coré: ouve agora, filhos de Levi, por acaso é pouco que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel para vos aproximar dele, a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Senhor e estar diante da comunidade para ministrar a ela? E ele trouxe para perto e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi. Quereis também o sacerdócio? Por isso, tu e todos os que estão contigo estáis reunidos contra o Senhor, pois quem é Arão para que murmureis contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: não iremos. Por acaso é pouco que nos tenha feito sair de uma terra que dá leite e mel para nos matares no deserto, para que queiras ainda ser nosso líder? Aliás, tu não nos levaste a uma terra que dá leite e mel, nem nos deste campos e vinhas como herança. Por acaso cegará os olhos de toda essa gente? Não iremos. Então Moisés ficou indignado e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles, nem um só jumento tomei deles, nem a um deles fiz mal algum. Moisés disse a Coré: comparecerei amanhã, tu e todos que estão e todos que te seguem diante do Senhor, tu
eles e Arão. Cada um pegue o seu incensário e ponha incenso nele. Depois, cada um leve o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários ao todo. Também tu e Arão levareis cada um seu incensário. Então cada um pegou o seu incensário, o acendeu e colocou incenso. E ficaram em frente à entrada da tenda da revelação com Moisés e Arão. E Coré reuniu toda a comunidade contra eles, à entrada da tenda da revelação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: separai-vos desta comunidade para que eu, num momento, possa destruí-los. Mas eles prostraram-se contra o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos e de toda a humanidade, te indignarás contra toda esta comunidade quando só um homem pecou? E o Senhor respondeu a Moisés: fala a toda a comunidade sair das proximidades da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, foi ao encontro de Datã e Abirão, e os anciãos de Israel o seguiram. E falou à comunidade: afastai-vos da tenda desses ímpios, e não toqueis em nada do que é deles, para que não morrais por causa de todos os seus pecados. Então eles afastaram das tendas de Coré, Datã e Abirão. Irmãos, repita comigo: Coré, Datã e Abirão. Grava esses nomes aí, irmãos. E Datã e Abirão saíram e ficaram à entrada das suas tendas juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E Moisés disse: assim sabereis que o Senhor me enviou para fazer todas essas obras, pois não a fiz por mim mesmo. Se eles morrerem como morrem todos os homens, e se acontecer com eles o que normalmente acontece com todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar coisa nova, e a terra abrir a boca e os engolir com tudo que é deles, e vivos descerem à sepultura, então compreendereis que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que quando ele acabou de falar todas essas palavras, a terra se abriu debaixo deles. Ela abriu a boca e os engoliu com suas famílias e com todas as pessoas que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Assim eles e tudo que tinha descido vivo à sepultura, e a terra o cobriu, desapareceram do meio da comunidade. Até aqui, irmãos, foi uma leitura meio extensa, mas eu quis trazer para os irmãos o começo, o meio e o fim desses versículos aqui, do 1 ao 33. Mas só que a história continua, irmãos, mas eu quero parar aqui. Então aqui, meus irmãos, nós percebemos, já no capítulo 2, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. E eu quis colocar um tema nessa mensagem aqui, que essa mensagem aqui eu apanhei, irmãos do céu. Sangue de Jesus. E a mensagem que eu quero trazer, se fosse para mim colocar um tema, seria a rebelião, o caminho da destruição. Porque é nítido aqui nessa leitura, irmão, o que esses camaradas aprontou. Eram homens que serviam a comunidade ali, eram homens que serviam o tabernáculo, eram homens que tinham na Eclesiastes a sua posição ali dentro, homens escolhidos por Deus. Mas só que o espírito de rebelião, irmãos, infelizmente, pegou esses 3 rapazes aqui. E eles foram bater de frente com quem? Com Moisés, irmãos. Homem guardado por Deus, homem abençoado por Deus, usado por Deus, homem que abriu e fez fechar o Mar Vermelho, um homem que saiu com milhões de judeus do Egito e levou para o deserto, onde lá teve maravilhas e sobrenaturais, que os irmãos sabem a história.
E esses rapazes aqui, meus irmãos, eles tiveram a audácia de indagar Moisés. Faziam parte do corpo das 12 tribos. Eles faziam parte da tribo de Levi, as 12 tribos de Israel. Mas enfim, irmãos, esses rapazes, eles foram mexer com quem não deveria ter mexido. E pagaram um alto preço, porque eles se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra Arão. Homens usados por Deus, irmãos. E na escola bíblica aqui de terça-feira, foi lido um texto em Jeremias 2,19. Jeremias 2,19. Que quem se rebela contra Deus, perde comunhão com Ele, irmãos. Então esses homens se perderam, simplesmente pelo fato de se rebelar contra Arão e Moisés. E é triste, irmãos, porque hoje o que se percebe... rachamento de igreja, do que é? Do que vem? Qual que é a raiz? É a rebelião, é o rebelde. Infelizmente, irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que a rebelião tem um alto preço a pagar. A rebelião que foi criada para o nosso inimigo. Satanás caiu com a sua terça parte por causa do que, irmãos? Rebelião, se rebelou contra o Altíssimo. Mas só que aqui nessa passagem, irmãos, a rebelião, você vai se perceber que além dela tirar a nossa comunhão com Deus, ela vai fazer uma pessoa se afastar de Deus, ela se afasta da família, ela fica uma pessoa rebelde, e geralmente não é só dentro da igreja, isso acostuma também se fazer dentro de família, né? Quem que já não teve um filho aqui com rebeldia? Uma filha com rebeldia, um pai rebelde, uma mãe rebelde, uma avó que não tem um neto rebelde. Isso acontece, irmãos. Mas quando a gente está dentro da vontade de Deus, fazendo o que é necessário para agradar a Deus, esse espírito de rebelião aqui, ele não vai nos pegar. Esse espírito de rebelião aqui, ele vai pegar aquele que está só frequentando a igreja, aquele que não ora mais, que foi citado aqui, aquele que não jejua mais, que foi citado aqui. Quando a gente perde comunhão com Deus, a gente fica bem perto de ser um rebelde, irmãos. E a gente vê vários irmãos nossos que se afastaram da igreja, se perderam. Está uma marionete na mão de Satanás, por causa da rebeldia, irmãos. Não quis escutar ninguém, não quis escutar pastor, não quis escutar um conselho bom de Deus. Então eu aprendo aqui com esses rapazes, irmãos, que esse espírito de rebelião aqui foi uma tragédia na vida deles, mas só que eu tiro como exemplo. A gente pode tirar como exemplo que a gente não vai fazer o que esses camaradas fez, é se rebelar contra um corpo eclesiástico, contra um pastor, contra um líder de louvor, um líder de jovens. É pecado, irmãos. É pecado. Em Salmos 107, 10, 11, se o irmão puder colocar na tela ali, olha que o sábio Salomão deixou escrito para nós, irmãos. Salmos 107, 10 e 11, eu vou ler ali. Os que se assentavam nas trevas e na sombra da morte, oprimidos e acorrentados, por se terem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. Então tem vários textos da Bíblia Sagrada, irmãos, que vai falar da rebeldia. E todos eles têm uma história triste. Mas a gente pode pegar o exemplo desses camaradas aqui e não fazer o que eles fizeram. Se rebelando contra Moisés, que era o líder daquela comunidade, e
contra Arão, que era o sumo sacerdote daquele lugar. O primeiro sumo sacerdote, né? Arão. E o texto continua dizendo, eu vou lá no 9 agora, irmãos. E no versículo 9 diz assim, ó: por acaso é pouco que Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel para vos aproximar dele, a fim de fazeres o serviço do tabernáculo do Senhor e estar diante da comunidade para ministrar? Então aqui se percebe, irmãos, a ingratidão também desses rapazes. Então o rebelde, ele não vem só com a rebeldia, ele fica uma pessoa ingrata também. Por quê? Eles tinham seus afazeres dentro do tabernáculo, eram pessoas separadas da comunidade de Israel, ó. Eles faziam o serviço do tabernáculo, mas eles foram ingratos, não estava bom. Eles não aceitou a posição que Deus colocou para eles ali naquele lugar. E muitas vezes a gente trazendo para a nossa vida, Deus nos coloca num lugar e a maioria das vezes a gente não fica satisfeito. Mas a gente vai ter que aprender com esses camaradas aqui, irmãos. Que esses camaradinhos aqui, eles pagaram um alto preço pelo espírito de rebeldia, por ingratidão. E a ingratidão às vezes é uma coisa tão feia, né? Que às vezes a pessoa, ela assim, ela se sente ofendida por fazer um ato. E a pessoa que às vezes é abençoada não retribui aquele ato. Tipo assim, eu vou dar um copo de água para a Elisa. Ela pega o copo de água, dá as costas e vai embora. Tem pessoas que ficam ofendidas, né? Com razão. E essas pessoas aqui, eles tinham seu trabalho dentro do tabernáculo, eram pessoas escolhidas por Deus, tinham família, tinham filhos e se rebelaram. E com a rebeldia veio a ingratidão. E falando em gratidão, eu lembrei de um personagem da Bíblia que foi Saul. Saul foi, quem sabe, um dos personagens mais ingratos da Bíblia. Por quê, meus irmãos? Porque Israel teve uma grande vitória sobre os filisteus através de Davi, que derrubou Golias lá. E enfim, Saul, por várias vezes, tentou arrancar a cabeça de Davi. Ingratidão de Saul. Por mais que Davi teve a oportunidade também de matar Saul, Davi não fez isso. Davi sabia que Saul ainda era o rei e escolhido por Deus. Assim, o povo escolheu e Deus deixou Saul como rei. E em Lucas 10:19, Jesus vai curar 10 leprosos também. E quantos voltou, irmãos, para agradecer? Só um. Então se percebe o tanto de ingratidão que nós, seres humanos, nós temos. Então nós temos que vigiar nesse sentido, irmãos, né? Às vezes nas coisas mais simples do nosso dia a dia, a gente é ingrato. Você quer ver onde está a minha ingratidão? Quando a Elisa fala para mim, hoje é ovo lá, viu? Rapaz, parece que vai manifestar, pastor. E a gente tem que agradecer, irmãos. Um arrozinho, um feijãozinho de cada dia, né? Um ovinho frito. Mas só que é nessas pequenas coisas, tá vendo? Pequena coisa, a gente percebe que a ingratidão está ali do nosso lado. Então que a gente possa vigiar nesse sentido de ser uma pessoa ingrata, irmãos, né? Muitas vezes o filho, a filha, pequeno, é ingrato com o pai, com a mãe. Não sabe o esforço que a mãe e que o pai fez para trabalhar, para trazer o alimento, para trazer, né? Aquela roupinha, aquele sapatinho. E a maioria das vezes os filhos, né, dá uma desprezadinha ali, é ingratidão. Então que a gente possa vigiar, viu? Os filhos aí, seja grato pelo pai, seja grato pela mãe, seja grato pelos seus líderes, pastor, porque a ingratidão é feia, irmãos. Agora eu vou convidar os irmãos aí lá no verso 10. Verso 10 diz assim, meus queridos: e ele trouxe para perto e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi. Quereis também o sacerdócio?
novo, irmãos. E ele trouxe para perto e contigo todos os teus irmãos, o filho de Levi. Quereis também o sacerdócio? Aqui é Moisés já dando uma chamadinha de leve. Ó, meu amigo, Deus já te trouxe para perto dele. E contigo todos os teus irmãos, filhos de Levi. Você quer o sacerdócio também? Sacerdócio naquela época era só para Arão e sua descendência, irmãos. E eles sabiam disso aí. Eles sabiam disso aí, tanto que sabia, como sabia que também Moisés era um grande homem de Deus, que Moisés fez grandes efeitos naturais na época, irmãos. Por onde esse homem passava era maravilhas de Deus operando. Era a água da rocha, era maná do céu. Era uma coisa espetacular, mas esses camaradas, eles não aprenderam, eles não via, mas não acreditavam, porque indagaram um dos homens mais importantes da época, que era Moisés e Arão, homens que estavam na frente do tabernáculo. E a inveja também é uma coisa que nós temos também, um pouquinho sempre tem de inveja, mas a inveja, irmãos, tem aquela inveja saudável, que tipo assim, o irmão ele compra alguma coisa, uma casa, um carro, uma moto, e nós, falar, um dia eu vou ter uma moto também, vou fazer de tudo para comprar uma moto igual essa aí. Mas só que essa inveja aqui era do sacerdócio que eles queriam, e o sacerdócio na época só era de Arão e a descendência de Arão. Eles não tinham que se meter com esse sacerdócio, irmãos. Mas infelizmente eles caíram nesse sentimento, de inveja também, querendo o sacerdócio de Arão que não era para eles. E a inveja, irmãos, a maioria das vezes ela vai ocorrer também no local que a gente trabalha. Quem que já não passou por inveja? Eu já passei. Quando eu voltei para a Uniplex, irmão do céu, teve uma perseguição no meu lado lá, que eu orava mais do que hoje. Mas sabe qual que era a minha oração? Eu vi que aquele rapaz não ia dar certo. Mas eu sempre humilde, atendia ele, sempre na minha. Eu fiquei igual Arão aqui, quietinho. Arão aqui, ele não abriu a boca. Se percebe que Arão não abriu a boca? O intercessor dele aqui foi Moisés. Moisés pulou na bala aqui por Arão. Mas o Arão mesmo, ele ficou quietinho. E a inveja desses camaradas aqui era por Arão. E enfim, irmãos, e eu venci essa inveja, sabe aonde? Quase 5 anos orando também, a mesma oração: Senhor, ou o Senhor me tira de lá, arruma uma coisa melhor para mim, ou o Senhor tira ele. Essa oração era todo dia, todo dia. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? O camarada foi mandado embora. Você acredita? Mas eu via, porque a inveja dele era sobre a minha pessoa, não a minha sobre ele. Porque eu já sou velho, irmãos. Eu já trabalho nessa área de acrílico faz muito tempo. Não tem nada de novidade para mim mais. Mas como ele era um cara mais novo, quando eu voltei para lá, eu fui trabalhar do lado dele, que é uma posição um pouco mais elevada lá. E esse camarada, ele começou a me perseguir. Ele queria puxar meu tapete de qualquer maneira. Ele não queria que eu estivesse ali perto dele. E a minha oração só foi essa: ou o Senhor prepara outro trabalho para mim, ou o Senhor tira ele. Ou prepara outro trabalho para mim, ou arranca ele. Era essa a oração. E o que aconteceu? Ele fez uma manobra lá que foi impossível não mandar ele embora. Tinha que mandar. Mas eu orei para ele arrumar outro emprego, porque ele tem família, e hoje, graças a Deus, ele está bem. Mas eu passei por isso também, irmãos. Tentava puxar meu tapetinho todo dia, mas eu fui guardado por Deus naquele lugar. Então se percebe que a inveja, irmãos, é um negócio ruim. É um negócio que vem junto com a rebeldia também. Você vê, a rebeldia trouxe, além da rebeldia, trouxe a ingratidão e trouxe a inveja para esses camaradas aqui.
E se a gente vai entrar nas escrituras, a gente vai ver que o José, ele sofreu também inveja dos irmãos, a ponto dos irmãos dele querer matar ele. Mas ele foi guardado por Deus. O Abel foi morto pelo seu irmão Caim. Por quê? Inveja. Então a inveja, irmão, é um perigo, viu? Vamos vigiar nesse sentido de inveja, que é perigoso. E Salomão 14:30, olha só, Salomão 14:30 vai dizer assim, ó: a paz do espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como um câncer. Santo Deus, irmãos. Olha o que a inveja faz. Destrói família, mata, é como um câncer. Então, meus irmãos, que a gente possa vigiar nesse sentido de inveja. Amém? Eu agora quero ir lá para o versículo 12, irmãos. Então Moisés mandou chamar Datã, depois dessa conversa aí, mandou chamar Datã, Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: não iremos. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Desobediência. Como com uma pessoa que pode falar que faz parte de um corpo eclesiástico, onde o seu líder manda chamar e ele fala: não iremos, e ele vai repetir aqui mais para baixo, ó, não iremos. Desobediência, irmãos. Então o rebelde, ele nunca está sozinho, viu? O rebelde, ele é ingrato, ele é invejoso e é desobediente. Sangue de Jesus, nos ajuda, Pai. Então se percebe aqui, meus irmãos, que a desobediência também é um perigo para nossas vidas. Efésios 2:2, a Bíblia vai dizer que há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Então tem um espírito ruim aí, irmãos, que faz você desobedecer, viu? Às vezes até dentro da igreja. Eu, por algum momento, eu me vi desobediente aqui, viu? Nossos filhos, desobediente. É perigoso, irmãos. Adão e Eva caiu lá no Éden por quê? Desobedeceram a ordem de Deus. Deus falou: Adão, aqui você vai até aqui, ó. Você pode comer daqui, você pode tratar dos animais aí, mas dessa árvore aqui, desse fruto aqui, não comerás. E o que aconteceu? A Eva cresceu os olhos, irmãos, e não perdoou. Comeu ela e deu pro Adãozão, velho. Então, meus irmãos, a desobediência é prejuízo para as nossas vidas. Quem mais foi desobediente? Davi. Davi desobedeceu a Deus ao cometer adultério com quem? Com Betseba. E mandar matar o marido. Além de adulterar, mandou matar o marido da mulher. Desobediente. Pagou um alto preço, irmãos. Chegou 3 mortes dentro da casa dele lá. Os 3 filhos. O primeiro foi do adultério. Depois foi mais 2 lá. Exatamente. Então, meus irmãos, a desobediência, ela traz prejuízo. Caim também desobedeceu a Deus a matar seu irmão. Desobediente. O próprio Nadab e Abiú, filhos desse Arão aqui, foram fulminados por Deus. Por quê? Desobedeceram a Deus, ofereceram sacrifício não autorizado por Deus. E Deus fulminou, irmãos. Matou e falou para Arão: ó, engole o choro. Então, meus irmãos, nós percebemos aqui que nós servimos um Deus de amor, como muitas igrejas pregam aí, mas só que Deus é justiça também. E a gente percebe aqui que esses camaradas perderam as suas vidas de uma forma diferente. A terra se abriu e engoliu eles com família e tudo. Mais 250 homens renomados por Deus. Olha o prejuízo que tomaram, irmãos. Tudo começou pela rebeldia.
Então, meus irmãos, que a gente possamos nos vigiar nesse sentido de rebeldia. A rebeldia geralmente vem por falta de oração, que foi citada aqui. A rebeldia vem, a maioria das vezes, por falta de jejum, matar a carne, né, uma santificação. Então, que a gente possamos nos vigiar e aprender no erro desses camaradas aqui e não fazer o que eles fizeram. Rebelião, ingratidão, inveja e desobediência. Eu quero concluir aqui, irmãos. O que eu aprendi aqui é que a gente não deve deixar brecha, né? Tampar as brechinhas na oração, sempre é bom, para que a gente não caia nesse campo aqui, da rebelião. E a queda pode ser muito alta, né? Porque em Lucas 10, 18, o próprio Jesus vai dizer que viu Satanás cair do céu como um raio. Então, meus irmãos, que essa palavra possa ficar no coração dos irmãos, uma palavra simples, mas uma palavra que a gente possa refletir e não cometer esses mesmos erros aqui. E não acabou por aqui não, eu convido os irmãos a continuar esse texto lá. No outro dia, essas mesmas pessoas que viram a terra abrir e engolir esses rebeldes aqui, no outro dia se rebelaram contra Arão e Moisés e Deus desceu de novo, irmãos. Aí foi 14.700 pessoas, numa pancada, mandou uma lepra lá, um vírus lá, irmãos, e foi mais 14.700 pessoas que morreram no outro dia por rebeldia também. Então eu convido os irmãos a acabar de ler esse texto na sua casa com calma e que Deus te acompanhe. Eu agradeço a minha oportunidade, amém?